colaborando com o Jornal de São Paulo, com um caderno chamado Pastor em Ação, e apresento um programa de rádio na Nova Estúdio, na rádio da Arquidiocese, que aliás convido todos a ouvir, tá bom? Todo sábado de 2 às 3 da tarde. E para mim é uma alegria imensa estar aqui. Eu fiquei tentando encontrar uma forma de expressar isso para vocês, porque eu amo pregar, eu amo falar da palavra de Deus. Eu entendi que Deus me tirou de trás das malhadas para isso, mas é diferente fazer isso aqui. Eu acho que eu não vou conseguir expor, expressar. Os que me conhecem das histórias, né? Gui e Nath, que morei com os dois no ano e 4 meses, em 2015, e estar aqui de novo reconhecer o quanto Deus conduz a minha vida. Mas essa pregação, essa noite específica, gente, eu estava muito ansiosa para viver, mas vocês vão saber depois, eu não vou contar agora. A gente está vivendo o quê? O que vocês estão vivendo aqui todas as quartas-feiras? Tá na ponta da língua, muito bem. A equipe de comunicação aí, tá afiada, tá todo mundo sabendo. Um seminário de dons do Espírito Santo. E vocês já sabem o tema de hoje, né? Sim. Que chato, vai ficar surpresa. Mas tá bom. Qual é o tema de hoje? Cura. Dom da cura. Você já foi curado? Você precisa ser curado? Sim. Você pode curar outras pessoas? A gente vai descobrir tudo isso. Mas não tem como falar de dom, aliás, não tem como falar de cura sem falar de feridas. E eu quero começar por isso. O que é uma ferida? O que é uma marca? Que pode ser o nosso corpo, né? O nosso ser humano, nós seres humanos, somos uma dicotomia, né? Temos uma divisão, uma duplicidade em nós, corpo e alma. Existem coisas que acontecem no nosso corpo e coisas que acontecem na nossa alma. Existem feridas que acontecem no nosso corpo e existem feridas que acontecem na nossa alma. E é justamente porque temos essa realidade em nós, porque vivemos essa realidade em nós, de feridas, de machucaduras, de realidades que não são fáceis de viver. Pensa aí rapidinho, você não vai precisar contar para ninguém, mas faz uma varredura na sua memória. Quantas feridas? Quantos machucados? Quem tem filho travesso aí? Todo mundo, né? Porque, meu Deus, é uma criança com metro quadrado. Ela tá na 3. Eu tô até com medo de me movimentar muito aqui e pisar em 2, mas vai dar certo. Mas quem tem filho mais travesso, mais agitadinho, sabe que as feridas se renovam, né? Quando cura do joelho, vem do cotovelo, aí vem aqui da testa. Nós passamos por esses processos de ferida no corpo, mas também por processos de feridas na alma. Você já passou? Já sofreu? O que pode causar uma ferida na alma, gente? Traição, frustração, erro, meu próprio erro. Mas eu quero te dizer que o dom da cura existe porque Deus não se conforma em te ver enfermo. Deus não se conforma em te ver doente. Deus não se conforma em te ver ferido. E por isso realizou, promoveu no meio da humanidade o dom da cura. Mas antes de avançar um pouquinho nisso, eu quero contar para vocês que eu trouxe algo muito especial aqui. Um presente. Ai, meu Deus. Né, Samuel? Tem que fazer escola para decorar o nome de todo mundo, né? Essa aqui vocês sabem quem é? Santa Rosa de Lima. Essa imagem é muito especial. Eu falei que eu trabalho na CN, né? E nós estamos com a visita dessa imagem. Ela é original, ela foi feita no Peru, né? Que é o país onde Santa
dia de rezar e conhecer sobre o dom da cura. Das brigas familiares que muitas vezes geram as feridas. Contempla aqui, não se dispersa não. Contempla aqui essa imagem. Olha para ela. Deixa o celular, deixa as crianças. Gostaria que vocês todos olhassem para essa imagem agora. Há algo que Deus quer nos comunicar através disso aqui. Eu posso ver no rosto de vocês em choque. Que risadinha sem graça, né? Gente, ela está muito louca. Eu atribuí valor a essa imagem. E eu imagino que vocês estão pensando, né? Que desperdício! Uma imagem tão valiosa, quebrada desse jeito. Que louca, jogar no chão algo assim. Se você pensa isso de uma imagem, imagina o que Deus pensa de você ao te ver em pedaços. E eu quero falar disso porque perguntei para o Guilherme, né, quando ele me passou uma pregação, que é uma pregação formativa, a gente vai aprender sobre o dom da cura, ou é algo mais espiritual, vamos rezar com isso. E ele falou, é tudo, minha filha, fala de tudo. E aí eu preparei aqui alguma coisa, mas também fui rezar. E o que Deus me falou enquanto eu rezava era para colocar inimizade entre você e a sua ferida. Porque muitas vezes, gente, nos acostumamos em ser pessoas feridas. Nos acostumamos em ser sofredores, em ser coitados, em ser vítimas. E Deus quer romper isso agora, sabe por quê? Volta o sentimento que você teve quando eu joguei a imagem no chão, que não é nada daquilo que eu falei. Então, ela não sobreviveu ao ataque terrorista, ela não foi abençoada pelo Papa, ela não veio do Peru, ela veio no 25 de março, foi R$17. Que eu não sou maluca, né? Eu gosto de causar, não tanto. Mas pensa no sentimento que você trouxe, no sentimento que veio de você. Se você sentiu assim por conta de uma imagem, imagina a indignação de Deus de te ver ferido, de te ver quebrado e acomodado nisso. Você só consegue ser curado se você se incomodar com a sua ferida. Se a sua doença, se você não fizer as pazes com a sua doença. E meus irmãos, nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas estão fazendo as pazes com as suas enfermidades. Eu sou doente, as pessoas têm que me respeitar. Eu estou ferida, eu vivi uma infância muito difícil, então as pessoas têm que ter paciência comigo. Não, esse aqui é meu limite, é até aqui onde eu vou, é até aqui que eu tolero, que me toquem, que cheguem perto de mim, que me exijam. E a gente vai se blindando com a desculpa de ser ferido, de ser chagado. Mas, meu irmão, Deus já derramou sobre a terra o Espírito Santo. E é por isso que a gente está rezando nessas semanas. Ele vem. Porque é o Espírito Santo quem vem. Deixa eu te falar uma coisa. Quando você faz aniversário, o que você está fazendo memória? Do seu nascimento. Bodas. Quem aqui já faz boda de 20, 30 anos? Tá? Tem galerinha aí, já faz tempo isso sim. Que foi quando você comemora hoje, você está fazendo memória do quê? Do seu casamento. Mas na igreja, as festas litúrgicas não são só memórias. O Pentecostes que nós estamos para viver, não é para você lembrar que o Espírito Santo veio sobre os 12 e encenar, estando as portas fechadas. É para você viver agora essa experiência. A igreja traz na liturgia as festas, não para que a gente pense, ai que bonito que aconteceu lá, né? Foi um vento assim, ninguém sabia de onde vinha, ninguém sabia quando vai. E um falava inglês, francês, espanhol, né? Não, gente, a igreja revive a festa de Pentecostes porque você precisa viver essa experiência e não só os 12. A igreja, no momento da Páscoa, na festa da Páscoa, não faz memória da morte de Jesus. Ele morre outra vez. Existe uma ação sobrenatural acontecendo nesse dia. E você que está católico precisa acreditar nisso. Que a missa que nós vamos viver no domingo de Pentecostes é de novo o cenáculo, é de novo Maria reunida com os seus, é de novo o Espírito Santo vindo. Se você achar que está só fazendo uma memória do que aconteceu, meu irmão, você está desperdiçando uma graça incrível. Vou contar para vocês uma história.
Fiz contato e perguntei sobre as refeições. As refeições estão inclusas? Ela, não, isso é outro pacote. Se você quiser todas as refeições inclusas, é tal valor. Lá na SEM a gente sempre faz mais baratinho, né? Então não, pode deixar, só a hospedagem eu me viro para comer. Passei pro meu chefe o link e tal, ele que passa o cartão, né? Então fez o processo. Cheguei lá no primeiro dia, fui tomar café da manhã, né? Passei aquela porta de vidro. Gente, café da manhã de hotel. Você já? Gente, frutas, sucos, croissants, frios de todas as cores e tamanhos. E eu passando assim, puxa. Fui lá na padaria comer um pão com ovo. Almoço, mesma coisa. Procurei um PF por ali, macarrão, linguiça mais barata que tivesse, porque ela não aceitava VR. E a alegria do pobre é para botar em VR, né, gente? Eu fico mais feliz com o VR do que com o salário. Meu salário sai mesmo todinho. O VR, pelo menos, a gente aproveita, né? E aí eu fui todo aquele tempo da hospedagem, eu fui procurando lugares para fazer refeição. Quando acabou o processo lá, terminei de fazer o que eu tinha que fazer, eu fui fazer o check-out. Aí ele me falou, né, você não fez as refeições, né? Eu falei assim, não, vai tirar onda comigo, carioca. Não me cobra a refeição, não, eu não fiz nenhuma. Eu comi toda ali, não, mas as refeições estavam todas inclusas. O meu chefe pagou o pacote maior, não me avisou. E eu comi pão com ovo e macarrão com linguiça várias vezes, podendo ter aquele banquete disposto ali para mim. Isso me fez pensar muito. Quantos privilégios estão abertos, dispostos para mim, e eu estou me conformando com o café da manhã da padaria. A festa de Pentecostes, todas as festas da nossa igreja, é isso. Se você está vivendo ela como uma memória, como uma lembrança, aí vai ter lá aquele evangelho que eu já sei de có e salteado, que a gente nunca sabe falar dos medos, partos, elamitas, e né, se confunde nessa hora. Se você vive só como uma lembrança, como uma historinha, você está comendo pão com ovo, tendo um banquete com seu nome, uma cadeira separada para você. Mas se você vive sabendo, é a minha vez. É a minha vez de você ver o Espírito Santo. Vocês já recolheram os caquinhos, gente? Tem muita criança aqui, é melhor, não acha? Tem uns pedaços aqui e outro ali. Pode ser uma pessoa só, o resto pode continuar aqui comigo, por favor. Me perdi totalmente o que eu estava falando. Sim, se você vive esse tempo, e eu vou falar de Pentecostes porque estamos no seminário, ele vem. Se você no domingo de Pentecostes lembrar de tudo que você aprendeu nesses dias, de tudo que você sabe sobre o Espírito Santo, e lá na hora da missa, porque lá é o lugar do milagre, para nós católicos é lá o lugar do milagre, e falar, Senhor, é a minha vez, queima sobre a minha cabeça, faz nascer em mim dons que a minha comunidade precisa. Eu não estou falando comunidade, instituto, como Cristo Libertador, mas sua comunidade onde você está, sua família, seu trabalho, onde você está inserido é a sua comunidade. Diga para o Senhor, é a minha vez. Diga isso em Ascensão, agora, só em Pentecostes, tá? Agora a gente vai viver a ascensão. Diga, é a minha vez de ver Jesus se elevando e fazendo uma promessa para mim. Diga isso quando a gente estiver nas festas de Corpus Christi, daqui a pouco está aí. Nunca mais viva as festas litúrgicas como uma memória, como uma lembrança, como uma história, mas como a igreja te dando oportunidade de entrar na Bíblia, de passear nessas páginas e de fazer parte do que está sendo narrado, porque não foi só para eles há 2000 anos, é para mim e para você. Diga isso agora para vocês. A palavra de Deus é viva e atual, e é para mim. E um desses dons que o Espírito Santo virá trazer para nós é o dom da cura. E antes de entrar nisso, eu quero dizer para o Senhor que eu cumpri o que Ele me pediu. Você entendeu que Deus está inconformado em te ver em pedaços? Não aceite ser partido. Não aceite ser metade. Porque você já recebeu garantias para ser inteiro. Eu vou dar para vocês um testemunho dessa pregação. Que acho que só o Guilherme sabe. Não sei se ele já contou. O Guilherme, ele é livre, né? Ele é a pessoa mais livre que eu conheço. Já deve ter falado isso até nos grupos de
aí eu falei com ele, Gui, não vou. No momento que ele me chamou, eu estava vivendo uma fragmentação interior profunda. Eu estava me sentindo vazia, esmagada, exprimida. Eu tinha sofrido, eu acho que a maior decepção da minha vida, naquele período. Eu sofri algumas ao longo da vida, todo mundo, né? Mas naquele período eu tinha olhado para a minha história e, meu Deus, o que aconteceu comigo? Eu falei com ele, gravei um áudio chorando, falando que não posso, eu não tenho o que dar. Eu não tenho o que derramar, não tenho o que falar, não posso, não vou. E aí ele deu lá a palavra de pai, né, de fundador, e ficamos assim, eu não pregaria. Mas Deus me visitou naquela noite. Deus me deu um sonho lindo. Eu não vou passar aqui por ele, não vale a pena, porque eu quero te centrar no que eu quero falar, que essa pode ser a sua história também. Eu me sentia como uma imagem de Santa Rosa de Lima, de R$17, quebrada, vazia, em cacos. Eu falei, o que você vai fazer com isso? Quem você ajuda com uma pessoa que nem eu, tão partida? E o Senhor me disse o seguinte, minha filha, os mais belos mosaicos são feitos de cacos. E naquela hora eu me levantei entendendo, eu preciso parar de ter pena de mim e da minha história, e entender que o que eu vivi serviu para que eu fosse quem eu sou hoje e estivesse onde eu estou agora. E talvez a sua história não seja como a minha, seja pior, melhor, no sentido moral e espiritual. Não vamos disputar quem sofreu mais, igual na fila do UPA, né? Aqui tem UPA em São Paulo? Não. UBS. O hospital público aqui, UPA também, UPA. Valeu, Giovana, tá sabendo bem? Igual na fila de UPA, né? Que fica disputando quem é o mais doente. Não vamos fazer isso. Mas, meu irmão, independente do que aconteceu com você, independente do que você viveu, do que fizeram com você, você pode transformar os seus cacos em mosaico. E mosaico comunica, mosaico evangeliza, mosaico explica, mosaico é uma ferramenta. E você pode ser esse instrumento para Deus, se parar de sentir pena dos seus cacos e começar a se levantar. E hoje, gente, eu entendi que eu realmente precisava viver tudo que eu vivi. Que existiam áreas pontiagudas da minha vida. E esse era o único jeito de lapidar, de arredondar, de voltar à origem. Eu dei valor aqui a essa imagem, né? Falei que era original, feita no Peru. Mais original que você? Você não é a imagem de Santa Rosa de Lima. Você é a imagem de Deus. Imagem e semelhança de Deus. Você não foi abençoado pelo Papa, mas você foi batizado pelo Espírito Santo. Qual tem maior validade? Você não sobreviveu a um ataque terrorista, mas você está sobrevivendo a vários atentados na sua vida. Você está sobrevivendo. Você está aqui. Mas Tati, eu estou em depressão, eu estou em crise de ansiedade, eu estou sofrendo, estou tomando remédio. Mas você está aqui. Diga isso. Eu estou aqui. Eu estou aqui. E se você está aqui, meu irmão, o processo da cura já começou. A parte de Deus já está sendo feita, porque você está no lugar onde as palavras estão sendo pregadas e a educação está sendo dada. Acolha isso e se levanta. Não faça as pazes com o seu carro, com os seus pedaços, mas diga, eu nasci inteira e Deus vai me reformar e me fazer inteira novamente. Talvez não mais como uma imagem intacta, mas como um mosaico. E ambos têm beleza, ambos têm utilidade, ambos têm propósito. Mas vamos entrar aqui no bendito dom da cura, porque agora eu falei o que Deus mandou falar, agora eu vou falar o que eu preciso falar. O próximo aí é o meu celular. Não pode. Vamos lá. Catecismo da Igreja Católica, quando vai falar do dom da cura, ele diz o seguinte, lá no parágrafo 1508. Escute. O Espírito Santo dá a algumas pessoas um carisma especial de cura, para manifestar a força da graça do ressuscitado. Todavia, mesmo as orações mais intensas não conseguem obter a cura de todas as doenças. Por
Por isso, São Paulo deve aprender. Por isso, São Paulo ensina que basta-te a minha graça, pois é na fraqueza que minha força manifesta todo o seu poder. 2 Coríntios 12, 9. E que os sofrimentos que temos de suportar, como ter como sentido completar na minha carne o que falta às tribulações de Cristo por seu corpo, que é a igreja. Primeira coisa, antes de falar do que é dom de cura, ele não vai te curar sempre. Ele não vai cuidar de todas as suas feridas, porque às vezes sangrar faz parte do processo da santidade. Cuidado com muitas filosofias que nós temos escutado por aí, porque nós seguimos um Cristo de sofrimento, um Cristo que deu significado ao sofrimento. E sofrer não quer dizer maldição. Muitas vezes sofrer quer dizer bênção. Sofrer quer dizer aprimoramento. Lembra que eu falei das pontas agudas na minha vida, que Deus encontrou um jeito de arredondar? Ele talvez esteja fazendo isso com você. Talvez você pense, mas eu tenho uma doença, eu já rezei tanto. Gente, eu já rezei tanto para Jesus curar minha miopia. Não só miopia, eu tenho 4 doenças nos olhos. Tenho 14 graus de miopia. Já me disseram, Nath sabe bem, né? Já me disseram que não tem mais jeito. Eu estou só esperando o rompimento da córnea para fazer um transplante de córnea. Não tem jeito, não tem como interromper o processo, não pode fazer cirurgia, que é uma doença que sabota a outra. Tem uma doença simples, tranquila, que um anel de Carrara resolveria, que é um procedimento. Mas a outra doença não deixa eu botar o anel de Carrara, entendeu? E aí eu posso fazer outro procedimento, mas a outra doença não deixa. Enfim, Deus fez um mix ali e deu um jeito de deixar a minha visão. E o diagnóstico que eu tenho, o médico até falou, anda com o telefone escrito de alguém, porque pode acontecer de uma hora para outra. Você está na rua e o teto preto vai parar de enxergar, e aí você pede ajuda na rua. Eu já recebi 3 vezes esse diagnóstico, gente, porque as pessoas que me amam, que cuidam de mim, não se conformam. Uma vez uma voluntária lá da CM falou assim, não é possível, você não foi no médico certo. Aí me levou, ela pagou a consulta, uma médica chinesa que só está no Brasil 2 meses por ano. A mulher, sabe, das galáxias, né? Aquela pessoa daquelas. Aí esperei ela vir, ela veio, ela pagou a consulta, me consultou, e o diagnóstico não tem o que fazer. Tem que esperar a córnea romper, ficar cega, que isso significa a córnea romper, e depois fazer o transplante. Mas está tudo bem, tem sempre córnea no banco de órgãos, está tudo certo, né? Vai dar tudo certo. Tudo bem que ela me disse que o corpo pode rejeitar, não tem jeito, mas sempre há um labrador, não é verdade? Vai dar certo. Bíblia e praia, eu estou aceitando já para ir treinando. Brincadeira. Eu já rezei muitas vezes para Deus me curar desse problema de vista. Meu maior sonho, gente, é acordar de manhã e enxergar o que está acontecendo à minha volta. E que é miopia local, sabe, né? Cadê o óculos? Óculos. Vida, né? Meu sonho é acordar de manhã e poder enxergar. Mas Deus não quis. Porque nem todas as curas vão ser dadas. No entanto, Ele me deu visão espiritual. E isso eu trocaria pela visão biológica, né? A visão da carne. Eu louvo a Deus por isso. Então, fique atento, porque senão você vai achar Deus injusto. Como eu tenho lido posts no Instagram dizendo, Deus, por que você deixou isso acontecer no Rio Grande do Sul? Deus, estou desacreditando de você. Meu Deus, como Deus é paciente. Eu teria mandado o Noé de novo inundado o mundo todo. Porque as coisas que acontecem, as catástrofes naturais, são má administração do homem sobre a natureza. Porque desobedece a Deus e faz o que quer. E aí quando acontece isso, a gente culpa Deus. A sua doença talvez não esteja nos planos de Deus a cura agora. E eu preciso que você acure isso com alegria. Porque não é a sua cura que vai te trazer felicidade. É a certeza da companhia de Deus. Esteja são, esteja doente. Quem viu The Chosen aqui, tem um trecho que eu acho maravilhoso. Eu queria decorar a fala, sabe? Quando ele tem um diálogo com o Tiago Menor. Tiago Menor tem Tiaguinho, né? Eu não entendo Tiaguinho, mas tudo bem. Eu penso logo no pagode. Mas tá bom, Tiago Menor, a gente conhece como Tiago Menor na Bíblia. E ele não é curado, ele tem uma deficiência física.
E isso é maior que qualquer coisa. Então talvez a sua doença, talvez a doença daquele que você ama muito, talvez o seu luto faça parte do processo de santidade que o mundo precisa ver. Então no catecismo da Igreja Católica já começa falando isso. O dom da cura, ele sempre vai acontecer, e dá embasamento em Paulo, falando esses dois trechos: basta-te a minha graça. Se falta a agilidade por conta de uma doença física, se falta a alegria por conta de uma doença espiritual, basta-te a minha graça. Gente, se a gente tivesse dimensão, essa é a minha frase de vida. Se você for lá no meu WhatsApp, está escrito basta-te a minha graça, wallpaper do meu celular aqui, basta-te a minha graça, porque quando eu entendi que eu não precisava de nenhuma outra coisa, que basta a graça, isso mudou minha vida. E eu espero que você compreenda também. Mas existem situações onde Deus quer a cura. Porque lembra que eu falei? Ele está inconformado com os seus pedaços. E por isso ele visita com o Espírito Santo os seus filhos para dar a cura. E como é que eu faço para receber a cura ou para ser um ministro da cura? Primeiro, para ser esse ministro, para comunicar a cura ao outro. Primeira coisa é compaixão. Se a dor do outro não te incomoda, não te faz doer. Eu não estou falando de empatia, não estou falando de se colocar no lugar do outro. Eu estou falando de sofrer com ele. Porque isso é compaixão. Sabe o que é compaixão? Sabe o que é compaixão? É isso aqui, ó. Por que a gente chama o dia que ele morreu de sexta-feira da? Porque isso aqui é compaixão. Isso aqui é sofrer junto. Jesus sofreu junto comigo e contigo, porque foi pelos nossos pecados. Aliás, ele sofreu no nosso lugar, né? Então, quando você olha uma situação, e eu digo isso porque muita gente quer os dons do Espírito Santo para sobressair diante da Assembleia, para ganhar status ou fama ou seguidores. Mas se não tiver compaixão, você está negligenciando na vida. O que faz você se movimentar e pedir que Deus cure ela, que Deus derrame sobre ela a graça e cure a alma ou o corpo ou ambos, precisa ser: Senhor, ela precisa se ver livre dessa doença. Senhor, se eu pudesse, eu arrancava com a minha mão, colocava em mim. Isso é compaixão. Se eu pudesse sentir as dores da perna que ela sente. Uma vez eu servi como coroinha um padre Afonso Crispim, falecido. Ele tinha, não vou lembrar o nome da doença, mas é uma doença que ia causando atrofia. Ia piorando a ponto dele não conseguir mais se mexer. E ele morreu porque os pulmões pararam de funcionar, né? Morreu de insuficiência respiratória. É uma síndrome muito séria. E ele celebrava a missa até onde ele pôde. Enquanto ele podia, ele celebrava. E eu fui coroinha dele muito livre, uma joelha bem pertinho. E, gente, sério, eu vi ele fazendo assim na hora da consagração. Cara. Eu não estou brincando. Era assim que ele erguia o cálice para a consagração, até quanto ele pôde. Eu tive a graça de visitá-lo um dia antes do seu falecimento. Já estava internado no hospital. Para mim, um santo de Deus. Eu olhava aquele homem tremendo, segurando, tentando ter todo o zelo para não derramar o que ele sabia que era o mais precioso que a gente podia ver, o sangue de Cristo. Eu vi aquilo e disse: meu Deus, divide comigo essa dor. Isso é compaixão. E isso não é só de mães para filhos. Porque a gente acha muito bonito quando a mãe pede: não, ai, deixa doer em mim, deixa a doença pegar em mim. Mas você sente isso pelo seu irmão? Porque isso não é uma virtude dada às mães, isso é uma virtude liberada ao ser humano. Você pode ter compaixão e é indispensável para você ministrar a cura. Outra coisa que é necessária, eu vou pular depois essa parte que a gente fica mais prática. São 3 P's. A galera do marketing aí lembra dos 4 P's do marketing. 3 frases, graças a Deus, não preciso mais ver. Mas aqui tem os 3 P's para você ser. Tem que P's, né? Eu esqueci de falar que eu sou carioca. Vocês não descobriram, né? Aí eu não falo P's, eu falo P's. P, letra P mesmo. Os 3 P's que você precisa para
Deus que falou em você, Pedro. Eu só? Ontem estava prestando. Hoje eu sou aquele por quem Deus fala. Página seguinte, gente. Jesus fala que vai morrer, vai sofrer e ele diz: vai não vou deixar isso acontecer. E Jesus disse o quê? Para o mesmo homem que ele falou. Deus falou, você não pensa como homem, mas como Deus. Disse o quê? Afasta de mim, Satanás. Você pode servir para algo muito grande agora e não ser nada logo depois. Porque não se trata de você, mas aquele a quem você vai servir com esse dom. Por isso é necessária a pureza. Eu não entendo quando eu morrer e tiver o diabo, eu já fiz a minha listinha de coisas que eu não entendi porque ele fez assim. Tipo pessoas magras que comem muito, pessoas que comem pouco, não serem magras. Tá ali nessa lista. Mas outra coisa é, por que pessoas que se vangloriam, pessoas que, sabe, usam dos dons que têm para conseguir benefícios financeiros, conseguir status, Deus não tira o dom. Porque tem pessoas que são mentirosas, que forjam, né? Mas tem pessoas que realmente têm o dom. E Deus não tira, apesar do mau uso. Eu não entendo. Já vi pessoas assim. Mas Ele concede àquele que tem a pureza de intenção. Senhor, eu quero te servir nessa ocasião. Eu quero te servir por esse irmão. E aí Deus te usa. Outro princípio para ser o ministro da cura: propriedade. Você não serve aquele que você não conhece. Já passou por uma experiência de vestir uma camisa, não sei, de time? Já aconteceu comigo, vestindo uma brincadeira, uma camisa do Flamengo. Meu Deus, que vida difícil que eu tive. Porque eu sou baixa. Sem motivo nenhum para me orgulhar, mas sou. Mais por amor ao meu pai do que ao time, porque não tem razão mesmo, né? Mas vesti uma camisa do Flamengo. Aí me falaram, canta o hino aí. Eu fiz uma vez Flamengo, parei aqui. Eu não tinha propriedade para falar daquilo que eu estava vestindo, a camisa. Se você vai ser um ministro de cura, você precisa ter propriedade. E como você tem propriedade sobre o ministério de cura? Lendo sobre ele, vivendo o curador, vivendo como Jesus, fazendo manutenção da sua fé. E disso eu estou falando de vida de oração. Gente, a gente não leva a sério a vida de oração. Não tem como você servir a Deus sem falar com Deus. Não tem como você reconhecer a voz de Deus se você não tem um momento de intimidade onde essa voz vai se fazer ouvida. A Giovana não me conhece, mas se a sua mãe também não me conhece, não conheço a sua mãe. Se a sua mãe falar comigo, Santa Mãe, ai que susto, achei que ela não era viva. Tá, novamente. Se a sua mãe falar comigo, eu não vou fazer ideia de quem está falando. Mas se ela falar com você, você reconhece, não é? Porque você tem um relacionamento com ela. Às vezes, gente, Deus está falando conosco. Deus está querendo nos usar para tantas coisas, mas a gente desaprendeu a escutar a voz dele. Aí quando Deus insiste muito, a gente acha que a minha consciência está falando. Aí a coincidência disso acontecer. Ouvidos desacostumados com a voz de Deus. E ouvidos acostumados com a voz de Deus são ouvidos que se colocam para escutá-los todos os dias. Tenha vida de oração. Não se trata só de ouvir a Deus para servir, mas se trata de ouvir a Deus para você ser feliz. Porque a felicidade, bem-aventurados, santos, são aqueles que estão no céu. E a alegria de quem está no céu é estar com Deus. Né? O céu é isso, é a presença absoluta de Deus. E Ele antecipa essa presença aqui. Gente, Jesus não precisava estar presente na Eucaristia. A gente podia viver esperando, ansiando, poder tê-lo, poder recebê-lo, poder se alimentar dele. Mas Ele quis estar aqui, então é possível ser feliz aqui. Mas eu estou falando dessa felicidade. Porque essa felicidade te ajuda a encarar as maiores dificuldades da vida. Não com desespero, mas como o seu oposto. Você sabe o contrário de desespero? O antônimo de desespero? Esperança. Mas você precisa acostumar os seus ouvidos a ouvir a Deus, para que quando Ele fale, você consiga entender. Vou dar um e falando que eu posso ir até 11h30, né? Tá. Mais ou menos. Ninguém trabalha melhor que eu tenho. Recentemente eu estava lá em Aparecida. E aí estava num evento, né?
E aí veio uma jornalista da Folha de São Paulo falar comigo. Ela, ai, nossa, cuspiu no fogo a mulher, né? Não, porque eu vim fazer entrevista com o Jaime, que ela não tinha nome nem de padre, nem de dom, nem nada. É Jaime, era Dom Jaime, presidente da CNBB. Eu vim falar com o Jaime, mas aquele senhor ali de cabeça branca, que é o padre Alberto, assessor da CNBB, não quer deixar. E ela foi cuspindo fogo. Ela, porque eu vim aqui fazer uma matéria sobre os mosaicos do santuário, que o artista que está fazendo está sendo acusado de abuso sexual, e eu quero a posição dele. Mas a mulher, assim, e eu ouvi ela, meu Deus, livrai-me de todo o mal, socorrei-me sem demora. Né? E aí parou uma irmã, muito querida minha, né? Parou para falar comigo, e ela falou assim, eu vou agora lá entrevistar Dom Jaime. Rapidinho a mulher virou, vou contigo. E foi, meu Deus. Preciso avisar a irmã Viviane quem é essa senhora, né? E eu fui lá na irmã, discretamente me disse, irmã, olha, cuidado, ela não está com boas intenções, ela veio para isso, está chateada. A irmã Viviane olhou para mim com aquela doçura e falou assim, Tati, essas pessoas são as que mais precisam ser amadas. Gente, aquilo me destruiu, me envergonhou. É verdade, tá bom. Voltei lá para trás do meu balcão envergonhada, né? E aí a Isabel, que é essa jornalista, voltou lá depois do balcão. Aí eu consegui falar com o Jaime, mas a gente não conseguiu porque ele... Eu não sei porque ela cismou comigo, né? Quer dizer, eu sei porque, é disso que eu tô falando. E ela começou a falar, e falou assim, Isabel, fica calma. Você vai conseguir exatamente o que você precisa. Ela, como você sabe? Aí, porque eu e você temos o mesmo pai. A diferença entre a gente é que eu descobri isso primeiro que você. Gente, aquela mulher ficou assim, embasbacada. Vocês conhecem embasbacada, né? Que às vezes eu uso um termo carioca que ninguém sabe o que é. E ela ficou ali comigo um tempo falando e conversando com ela. Naquele dia eu estava voltando para São Paulo. E o motorista que ia buscar a gente ficou com dengue. Então a gente ia voltar de ônibus. E ela falou assim, não, tô indo para São Paulo, te dou uma carona. Eu, ai meu Deus, e agora? Né? 3 horas pelo carro, não é a mesma coisa. 10 minutos aqui. E ela disse, não, você, vamos lá. Eu disse, tá bom, vamos juntos. E eu fui naquele carro do lado dela, gente, falando. E eu ouvia claramente. Eu quero muito que vocês um dia experimentem isso. Eu sei que muitos aqui já experimentam, mas quem não experimenta, que pelo menos uma vez você experimente ouvir a Deus e saber o que você tem que fazer, na hora que você tem que fazer. Eu ouvia claramente Deus falando comigo que eu tinha que falar com ela. E ela falava, não, porque que calor, né? Eu falei assim, é mesmo, deixa eu te contar do meu pai. O meu pai, e entrava no assunto nada a ver, mas sobre exatamente o que eu sabia que tinha que falar. Gente, aquela mulher recebeu uma ligação enquanto dirigia, da filha dela, dizendo que a mãe dela, entendeu? A mãe da Isabel, acabou de receber um diagnóstico de metástase. Aquela mulher ficou desesperada no volante. E eu também, Jesus, segura esse volante. Eu posso morrer agora? Tem uma pregação no dia 8, Guilherme, me mata se eu não aparecer. E aí eu fui confortando ela, falando com ela, e falei assim, aproveite o tempo que você tem. Ela recebeu um diagnóstico muito difícil, mas ela ainda não está morta. E Deus está te dando a oportunidade de viver com ela a reconciliação que você precisa viver. O que eu sabia da história dela e da mãe? Nada. Mas quando eu falei isso, ela começou a falar, eu não falo com a minha mãe tem tantos anos, eu não consigo conviver com ela, é muito difícil. E aí, tasca testemunho. Minha irmã, eu sei que é difícil, mas você é a mais instruída. Ela não tem a dimensão que você tem, então você é a mais responsável. Porque no relacionamento, o mais responsável não é o errado, é o mais instruído. E eu falava para ela, cara, pede perdão, vai agora para a casa dela. Ela ia ficar em São Paulo, no hotel. A mãe dela mora em São Paulo. Eu não fico no hotel, vai para a casa da sua mãe. Vai lá ficar com ela. E quando eu desci, ela me deixou ali no metrô Paraíso, para eu ir para casa. Eu fiz uma imposição de mão sobre ela, rezei sobre ela para que Deus desse a ela a capacidade do perdão. Eu não planejei isso, mas escutei o que precisava fazer. E, gente, isso não é um privilégio meu ou de pessoas com miopia de 14 graus que dizem que escutam melhor. Mas se você falar comigo de longe, nem vou ouvir. É um privilégio de quem reconhece a voz de Deus. Eu costumo dizer que nem sempre eu sei o que Deus está falando, mas eu sempre sei quando Ele está falando. Quando alguma coisa acontece na minha vida, eu não, isso aqui não é de graça. É Deus, deixa eu entender o que Ele quer de mim. A minha amiga que trabalha comigo fala, Tati, é impressionante como você está sempre na hora certa, mas no momento certo. Gente, Deus nos separa
estiver servindo Ele, eu me perco. Me perco na vaidade, me perco em devaneios. Foi esse jeito que deixou de me salvar. Eu louvo a Deus por isso. Eu te agradeço por isso. Tem uma outra história que eu sempre confesso que tem um tempo. Da primeira vez que eu morei aqui em São Paulo, eu estava no ônibus, talvez alguns já até saibam. Eu estava no ônibus indo para o mercado e ouvi um homem que estava sentado atrás de mim. Abre parênteses, não tenho costume de ouvir conversas telefônicas, tá bom? Mas nesse dia Deus abriu meu ouvido. E eu comecei a escutar aquele homem falando, e ele estava falando de um jeito muito bravo, muito agressivo. E para não alongar, ele estava falando com a mãe dele. E ele desligou o telefone falando: eu estou indo me matar. Reza para eu conseguir, senão vou aí e vou matar você. Quando eu percebi que ele estava diferente aqui, o Espírito Santo falando uma coisa, o resto da Trindade outra, mas vamos lá. Segue o Espírito, tá? Perdi novamente, me achei. Eu estava rezando por aquele homem, mas quando eu ouvi ele falar isso, eu sabia que eu não podia ficar só rezando. Eu tinha uma responsabilidade maior. Gente, eu pulei pro banco de trás e falei assim: olha, me desculpa, eu escutei o que você falou no telefone, e eu quero dizer que essa não precisa ser a sua história. Eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você está vivendo, mas vai passar. Você não precisa fazer isso. E comecei a falar com ele, aquele homem gigante, chorando, e pus as mãos sobre ele, rezei sobre ele ali onde ele estava. E eu estou te falando isso, gente, que Jesus seja o guardião do meu coração, não para me promover, mas para você entender que Deus está desesperado em comunicar para os seus no dia a dia. Você está do lado de pessoas todos os dias que precisam ouvir Deus, e você é o mais perto de Deus que ela tem. Você está andando de metrô, de carro, ao carro que passou do seu lado e te fez xingar. Talvez seja alguém precisando ouvir Deus, mas você precisa se abrir a comunicar isso, e você só vai conseguir fazer isso se você acostumar os seus ouvidos a ouvir Deus. Porque quando ele falar, você vai dizer: é o meu Deus. Sabe João? Quando Jesus estava andando sobre as águas, todos os apóstolos acharam que era um fantasma. João veio dizendo: meu querido, ele diz: é o mestre, é o meu mestre. Eu reconheço ele, eu reconheço o cheiro dele, eu reconheço o barulho que ele faz quando come, eu reconheço o bocejo dele. É o meu mestre, é o meu Senhor. Tenha vida de oração para você reconhecer quando Deus comunica a você. E isso tudo está dentro do P de propriedade. Manutenção da sua fé, vida sacramental, vida de oração. E o último P é a prática, o exercício. E aqui é um desafio, porque como a gente é covarde, né, de rezar para alguém que está doente, amém, meu irmão, vamos rezar para a sua cura agora. Mas se me curar, depois eu fico mal, né? Vou ficar marcada como a ministra do fracasso. Gente, você é filho e filho pede. Ninguém vai te acusar por pedir para Deus algo. Se Deus entender que não vai dar, tudo bem. Porque a relação de vocês não depende de respostas dadas. Mas você pode pedir. Quantas pessoas doentes você conhece agora, mente fisicamente mesmo? Por quantas você já rezou pela cura? Propriedade, aliás, prática, se dá com um exercício cotidiano. Toma nisso um exercício. Porque se você é batizado, se você é instruído, se você recebeu o Espírito Santo, se você vai viver um Pentecoste poderoso nesse ano de 2024, você tem o que precisa para ministrar a cura. Prática. Uma outra coisa, como fazer, né? A gente já entendeu o que precisa. A gente tem que voltar. Pureza, propriedade e prática. Como fazer? Você precisa primeiro, aliás, não precisa. Deixa eu retomar aqui. Esse conteúdo, gente, é de um livro, depois eu dou a biografia aqui. Um livro da Canção Nova. Mas você não precisa conhecer o diagnóstico. É bom quando você conhece o que você está vivendo. Já passei por muitos momentos de cura, né? Reza aqui por mim. Calma aí, abre o olho, baixa a mão. Vamos conversar primeiro. O que você precisa que Deus te dê? Dialogue, você pode conhecer a história, não é errado. Não é errado. Muitas vezes Deus vai te usar para derramar cura sem que você saiba o diagnóstico. Por isso que eu estou falando que não é condição sine qua non, não é essencialmente necessário. Mas se você pode, converse, pergunte, meu irmão, o que você quer? Porque eu quero rezar com você com propriedade. Eu quero rezar com você citando nomes, citando diagnóstico, falando o nome do seu médico, de quem está te tratando, do próximo exame que você vai fazer. Então você pode conhecer o diagnóstico. Você também usa a imposição de mãos. A
igreja primitiva rezava assim, impondo as mãos. Impõe as suas mãos agora para frente. Sua mão direita para frente. Doeu? Pode abaixar. Você pode usar essa prática. Parece um gesto simples, mas a gente entra em unidade com a igreja primitiva. E é como se você estivesse se colocando disponível. Sabe quando você está na escola e você quem pode pagar o caro? Você vai lá para pagar o caro, né? Quem pode? A gente levantar a mão. Isso é um sinal de prontidão. E um canal por onde as graças de Deus são derramadas. Então, quando você for rezar cura por alguém, faça a imposição de mãos. A igreja recomenda essa fórmula, né? E outra coisa, mais duas coisas: abrir-se ao carisma. Dizer, Espírito Santo, me usa, me bagunça, Espírito Santo, faz o que você quiser de mim. O que você quiser, pode fazer. Se abra ao carisma. E, gente, a fé, eu nem coloquei aqui como um passo, porque ela é fundamental. Se você não acreditar, você Deus, se você quiser, né, faz aí, porque talvez você queira, talvez dê certo. Se você duvida, não faça. E eu vou ser mais longe. Se você duvida, sai da igreja. Porque fé é acreditar. É crer, confiar e depender. Se você duvida, meu filho, cuidado, você pode não estar no lugar certo. Mas você tem tudo que precisa para acreditar. Você tem uma igreja de 2000 anos dizendo para você, esse é o lugar certo. Você tem um testemunho, uma gama de santos, olha aqui a sua volta, Via Sacra, São José, Santa Luzia, Nossa Senhora, que deram garantia, gente, eu vivi assim e deu certo. Você tem tudo que precisa para acreditar. Então a fé é o fundamento principal. E o último ponto, oração de autoridade. Orar pelo nome de Jesus. Quando você for rezar, entenda em nome de quem você está falando. Você não vai pedir por favor. Senhorzinho, se quiser, Jesus, se quiser aqui, cuida dela. É dizer, em nome de Jesus. É importante essa fórmula. É uma fórmula mesmo, tá? Pedir em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que a graça da cura seja derramada hoje. Dê endereço, dê data. E peça ao Espírito Santo. Mas se ele não der, tudo bem. Porque nós somos maduros e vamos entender que não há tempo, não é o momento. Mas talvez seja que eu só esteja esperando um ministro ousado o suficiente para acreditar nele, para ser instrumento dele. Não seja medíocre. Reze com autoridade. Senhor, eu quero hoje a cura dessa tua filha. Senhor, derrama agora sobre a Tabita. Se você sabe, diga o nome. Reze com propriedade, com autoridade, sem derrubar a mesa e acreditando que o Senhor fará por você, em você e pela glória dele. Entende? Não é para você, não é para o seu nome crescer, para a glória dele. Existem pessoas perto de você que precisam de cura? Aqui agora, não tem? Existem pessoas na sua casa precisando de cura? Pessoas no seu trabalho? Talvez você não saiba, mas esteja disponível ao Espírito Santo. Porque tudo que Deus quer é que as pessoas não se conformem com as suas feridas e vivam como salvas, como curadas. É tão bonito. Eu convidei uma pessoa para vir aqui hoje. Ela não pôde vir, a Patrícia. Ontem estávamos nós duas no enterro da mãe dela. Aquela mulher passa, gente, num terreno, um filho, menino de 11 anos, que pensa em suicídio, um casamento já terminado, o marido já está com outro filho, pai doente, o pai dela estava na UTI, a mãe dela que não tinha nada, infartou, sentada no sofá, na frente dela. E o que você olha para aquela mulher, você não imagina que ela vive isso, porque é só alegria, ela só mostra os dentes, sorri o tempo todo. Você pode viver como livre. Estou falando do carisma, no carisma da liberdade. Viver como livre. E livre não é o que não tem problema, é o que sabe que tem companhia nos seus problemas. E a sua companhia é Cristo. Feche os seus olhos. Vamos pedir para Deus derramar sobre você a graça do dom da cura. Porque se há perto de você pessoas que precisam desse dom, Ele quer contar com você para ministrar. Não porque você merece,
desejo, já tem tudo que precisa para o milagre acontecer. Então peça, não perca essa oportunidade. Deseje isso de Deus. Ai, Senhor, mas eu não sou assim de palavra, nem me imagino rezando pela cura de alguém. Derrame-se um desejo agora, fala, Senhor, conta comigo. Pelo menos uma vez, Senhor. Pelo menos uma vez, me faz te servir através desse dom. Eu quero, eu desejo, eu espero por isso. E pedindo o grande dom da cura. Grande não porque é maior, mas porque vem daquele que é grande. Abre os seus olhos, contempla Jesus que está diante de você. É daqui que vem a cura, porque Ele é o médico dos médicos. É daqui que sai a cura de todas as doenças, o alívio de todas as dores, o cuidado de cada ferida. É dele. Contemple Jesus e diga, Senhor, estou disponível para me usar, disponível, Senhor, para ser para Ti instrumento de cura nessa terra. Porque, Senhor, eu quero me indignar contigo com tantos doentes desse mundo. Eu quero me indignar contigo com tantas feridas abertas. Me ajuda, Jesus. Me ajuda a colaborar com a cura dos meus filhos, a cura da humanidade. Me usa, Senhor. Quem são aqueles que, durante a pregação da tarde, acessaram as suas feridas e passaram a desejar a cura? Quem são aqueles? Você que durante a pregação da tarde acessou as suas feridas e entendeu que não precisa mais ficar lambendo elas,
há muito tempo tem rezado pela própria cura. E você foi extremamente tocado pelo testemunho da Tatiana. O Senhor Jesus te diz: eu quero que você me siga, apesar da cura. Eu quero que você gaste mais o seu tempo orando pelos outros e por si mesmo. Eu quero que você gaste mais tempo se doando. Você já está cheio. Você já está cheia. Se doando. Vai se colocando de pé. E oferece a tua vida agora para o Senhor nesses últimos momentos. Diz para Ele: Senhor, se Tu me curar, Tu é Deus. Se Tu não me curar, Tu é Deus também. Senhor, eu quero Te louvar e Te agradecer pelos símbolos que o Senhor me deu, pelos espinhos que foram retirados de mim, e por aqueles que o Senhor disse que não retirariam. Senhor, eu quero Te louvar e quero que o Senhor possa encontrar na minha vida espaço livre para fazer e para não fazer. Senhor, eu não quero construir uma relação contigo de interesse. Eu não quero construir uma relação contigo, Senhor Jesus, de troca
aceitar um pouquinho, meu irmão. Eu acredito muito que muitas curas foram derramadas nessa noite, acredito mesmo. E aquele que tem propriedade vai testemunhar isso. Mas eu tenho uma notícia para te dar: não foi a sua última ferida, virão outras. Você será ferido de novo porque você está vivo. Enquanto estivermos aqui, haverá choro e ranger de dentes. No céu não haverá mais. Mas diante de você continua o Deus da cura. Não se conforme com os seus cargos, porque Deus tem tanta pressa de te curar quanto uma mãe tem de tirar o seu filho da fogueira. E se Ele tem pressa e você tem vontade, não falta mais nada. Viva como curado. Amém?